que a tua bênção esteja sobre eles. Ó Deus, que os traumas, ó Deus, não se repercutam por uma geração inteira, mas que a gente seja curado, que a sua igreja se levante, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, a abençoar esses que hão de necessitar, Senhor Deus, desse abraço amigo, desse acolhimento. Suplicamos a tua bênção, Senhor Deus, sobre o Diego, sobre sua família, Deus, que passa por dificuldades, que passam por problemas, que o teu Espírito Santo possa utilizar o próprio Diego, ó Deus, na cura e na bênção, Senhor Deus, para os problemas dessa família. Suplicamos a tua bênção sobre o Senhor Gilberto, para que o Senhor restaure a saúde dele. Da mesma maneira, Senhor, nós oramos, ó Pai, pela Fabiana, Senhor, que o Wellington nos colocou a solicitação. Pedimos que a tua bênção esteja sobre ela, sobre a sua família. Suplicamos a tua bênção, Senhor Deus, sobre a Cida, Deus, que está sofrendo com câncer, que precisa, Senhor Deus, e que sonha com uma sobrevida. Que o teu evangelho chegue a ela a tempo, ó Deus. Que o coração dela se abra a tempo, ó Deus, para conhecer Jesus, para experimentar de Jesus. Pedimos pela Ana e pela Ludinha, ó Deus, que tem passado momentos difíceis, ó Deus, de separação, de tumulto do lar. Senhor Deus, Pai, que o Senhor toque o coração dessa mãe, mas também toque o coração dessa filha, para que se convertam os corações uns aos outros, ó Pai. Possam viver bem juntas, ó Deus. Que a tua misericórdia os alcance. Nós suplicamos estas bênçãos, confiados no amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que eu dei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Antes da gente passar a palavra para o Tom, eu queria fazer o registro de uma presença ilustre com a gente, que fazia muito tempo que a gente não via, que era a Alana. Oi, Alana, tudo bem? Oi, Saudades de pessoal. você. Que bom te ver. Saudade também. Que bom te ver. Tá tudo bem na Turquia? Está aqui praticamente já passou, né, a primeira parte. Então, quando as coisas estavam bem fechadas na quarentena mesmo, eu acabei ficando com a família do meu namorado. Então, a gente foi para casa de campo. Então, foi um tempo muito bom, mais tranquilo. Agora eu tô de volta na minha cidade, mas as coisas já estão abertas. Assim, a gente ainda tá tomando cuidado com tudo, claro. Mas tá tudo bem agora, graças a Deus. Que E é bom. isso. Que bom rever você. Que bom a gente sentir que você está junto com essa comunidade. Que Deus te abençoe. Amém. É o mesmo. É que a diferença é muito grande de horas, né? Então Aí é fica complicado. madrugada, é isso? É quase 1 da manhã, mas Ah, geralmente eu assisto depois, no pós, no sábado. tá certo. É isso. Obrigado. Um beijo. Fique com Deus. Tom, a palavra é sua, querida. Ah, agora tá fácil pregar, né? Agora ficou fácil pregar. Ai, meu Deus do céu. A gente conversa com a filha em muitos momentos, mas assim, ver ela aqui na família, né, no corpo de Cristo é particularmente especial e emocionante. Já viram que eu não vou poder fazer casamento de nenhum filho, né? Não vai dar certo esse negócio. Eu queria aproveitar esse tempo que a gente tem vivido para lembrar algumas coisas, esses momentos de confinamento, de pensamento, e acho que tem hora que a gente acaba recuperando as nossas memórias, mesmo nesses dias em que a gente tem tantos estímulos tecnológicos, tanta coisa que chama a nossa atenção, e eu queria trazer um pouco à memória aquela coisa da infância que a gente tinha. Acho que a maioria aqui participou de alguma forma daqueles eventos onde você ia, as pessoas contavam história, contavam história com bonequinhos, que eu até esqueci, como chama os bonequinhos? Fantoches. Me ajuda aí, Liliane. Fantoches. E
E a gente tinha uma imaginação impressionante, porque aqueles fantoches, eles ganhavam vida, ou então a tia que contava a historinha, ou o moço que contava. E a gente usava a imaginação, e a gente viajava na história, né? A gente lia os livros da coleção Vagalume e outros livros tantos, e a nossa mente, ela conseguia ver os detalhes que o autor colocava ali. Hoje eu vejo que as pessoas quase, né, e eu me incluo também, a gente tem pouca paciência, às vezes até para uma leitura com muitos detalhes. Mas eu lembro que em Mateus 18, versículo 3, Jesus ele está conversando sobre as crianças, e é até bom que tem algumas crianças aparecendo no vídeo, que a historinha de hoje também é para vocês. Né? E às vezes a gente perdeu a prática de contar a história, de tentar imaginar os detalhes. E nessa questão agora, eu acho que seria um exercício importante que você lembrasse um pouco da criança que tem dentro de você, para você tentar ficar atento a alguns detalhes e ver se esses detalhes fazem algum sentido para você, se eles tocam o seu coração, a sua mente, se eles levam você a um conhecimento diferente daquilo que Deus já te mostrou até agora, porque a intenção é essa, a intenção é compartilhar aquilo que Deus tem para os nossos corações. E eu estou dizendo isso porque há 15 dias atrás eu estava nesse movimento de ser um pouco criança, e Deus trouxe ao meu coração o episódio de dois encontros cruciais, dois encontros que mudaram a vida de uma pessoa, dois encontros que trouxeram a caminhada dele para uma outra perspectiva, dois encontros que salvaram ele, dois encontros que plantaram esperança no coração, dois encontros radicais. E eu queria contar essa história, até tem um pouco a ver com a Lana, porque eu acabei fazendo um pouco de pesquisa, mas é de um garotinho assim do tamanho do João, do Rafa, estão lá no colo do Wellington, e que corria, brincava numa região distante, mas bem naqueles momentos de que qualquer pedaço de chão, qualquer pedaço de terra é um playground para uma criança, né? A gente encontra brinquedo em tudo, na areia, na terra, na árvore. E esse garotinho não era diferente, ele estava crescendo ali, e os pais dele eram tapeceiros, e ele passava os dias correndo em meio aos tapetes que os pais faziam, como a música do Estênio Márcios, né, costurando do avesso para depois virar e tomar forma. E eram artesãos de grande capacidade, esses pais desse menino, e ensinavam, na medida em que ele ia crescendo também, ensinavam essa arte para ele, de costurar coisas, de montar coisas através dessa habilidade. E esse menino também tinha um outro aprendizado muito grande que ele tinha com os pais, porque os pais eram muito religiosos, muito interessados nas leis judaicas, né? E era ali a região da Quilíquia, a Dana, mais ou menos, onde esse menino crescia. E ele era dedicado, primeiro aluno da turma na compreensão da Torá, para o Erlon, que nos ensina tanto sobre essas questões. E ele foi aprendendo, foi crescendo, foi aprendendo com os pais, foi aprendendo a ter aquele fervor religioso. E ele crescendo, primeiro aluno da turma, na compreensão da Torá, tendo os melhores mestres, foi se deslocar para estudar com mais profundidade a religião. Como jovem estudioso, foi se tornando também um adulto fervoroso, e ele começava a se indignar com alguns que ousavam, no entendimento dele, falar contra as leis de Deus. Se irritava com alguns que falavam de um tal caminho para Deus, que para ele soava como blasfêmia. Não demorou e ele estava fazendo questão de segurar a capa das pessoas que, com muito ódio no coração, jogavam pedras no infiel. E esse infiel, ele percebia uma coisa, ele não se intimidava com a multidão. E esse infiel que estava sendo apedrejado, ele falava de Jesus com um brilho nos olhos.
E a única coisa que impressionava aquele espectador religioso, enquanto ele segurava as capas, naquela cena brutal de apedrejamento, é que nada tirava a determinação do pregador. O religioso fervoroso admirou aquela determinação. E, inclusive, ele se identificou porque ele era determinado, obstinado, e ele viu naquele homem tudo aquilo enquanto ele era apedrejado. E ele pensou, o jovem religioso pensou, se os seguidores desse tal Jesus forem determinados como esse que nós tiramos a vida, então é melhor eliminar os outros logo, antes que causem prejuízo à fé que ele julgava certa. E se apressou, correu às suas autoridades e pediu cartas para poder caçar, prender e até matar os seguidores do tal Jesus. Não demorou muito, saiu com a sua missão, acompanhado de alguns companheiros, tomou o caminho em direção a Damasco. E aí, você que não imaginava quem era essa pessoa de quem nós estamos falando, já começa a compreender. Aquele garotinho que cresceu naquele fervor, com vontade de fazer o que era certo, que tem esse encontro com o questionamento da religião oficial, agora ele está numa missão, que é caçar aqueles que eram seguidores de Jesus. No meio da estrada, os seus cavalos começaram a resistir, pois eles perceberam uma luz intensa que os assustou antes mesmo dos seus cavaleiros. E o determinado religioso, perdendo o controle da montaria e cego pela luz, foi ao chão, e nesse momento ele ouve uma voz diferente de tudo que ele escutara até então. O que diz a voz? A voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondeu ele assustado: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Aquele homem determinado, religioso, fervoroso, fica cego fisicamente, mas espiritualmente os seus olhos se abrem. Os seus ouvidos passam a escutar a voz que vai fazer toda a diferença e que a partir de agora vai ditar e vai colocar rumo para toda aquela determinação. Esse primeiro encontro de Paulo, de Saulo, que tem o seu nome mudado, vai fazer com que ele deixe de ser alguém que tinha a determinação certa, mas tinha a ideologia, tinha a visão errada. Esse primeiro encontro vai transformar um assassino num homem, num mensageiro de paz, de amor, de misericórdia. Esse primeiro encontro vai transformar um homem que estava na direção de tirar vida de pessoas e colocar ele na direção de doar a vida dele para pessoas. Esse primeiro encontro faz com que aquele homem que usava o braço somente na força para fazer coisas que Deus desaprovava e ele nem sabia, agora ele passa a agir na direção certa. Ele encontrou aquilo que Estevão via enquanto era apedrejado. Ele encontrou Jesus, ele encontrou os olhos de Jesus, e mesmo cego, ele experimentou a visão que ele jamais tinha tido da vida, porque foi isso que passou pela mente dele. Assim como Adão, no Éden, tem uma experiência de ser invadido pelo mal e pela malícia, quando os olhos dele se abrem espiritualmente para a maldade, aqui, Paulo, ao ficar cego, tem a sua mente aberta para enxergar aquilo que mudaria não só a história dele, mas é o que mudou a história de todos nós. E como Paulo, a gente precisa, ou a gente passou por isso, de ter esse encontro com Jesus, de ver a luz, ou se não passamos, precisamos passar, de ouvir a voz, e não somente isso, mas a gente precisa, porque Paulo, o primeiro encontro dele, ele cai da montaria da ignorância dele, e a gente
também, quando encontra Jesus, o primeiro encontro, ele nos tira dessa ignorância e ele faz com que a gente, prostrado diante de Jesus, a gente possa levantar e mudar a direção da nossa vida. Porque agora nós temos o rumo e a direção certa. Tanto que não adianta, por mais determinação que a gente tenha, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais força que a gente tenha, por mais dinheiro que a gente tenha, por mais que a gente tenha os tais dos fins, se a gente não tiver os meios corretos, se a gente não tiver a referência que é Jesus, nós vamos correr cegamente em missões absolutamente infrutíferas, como era o caso de Paulo. Então, o primeiro encontro é aquele encontro que literalmente nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, como diz as Escrituras. Coloca a gente no rumo, na direção de Deus, quando antes nós estávamos no rumo de nos afastarmos de Deus. Então, esse primeiro encontro, ele nos tira do inferno e nos coloca em direção à Nova Jerusalém, nos coloca em direção a desfrutar da presença de Deus. Esse primeiro encontro se revela o maior tesouro, né? Eu espero que para você tenha sido isso, porque se o seu encontro com Jesus não se revelou no maior tesouro, não se revela o maior tesouro para a sua vida, eu quero dizer que ainda há muito para você desvendar sobre esse tesouro. Porque a sua família, a minha família, tudo é importante, toda a criação. Mas a restauração do nosso relacionamento com Deus, que é a única coisa que pode reimplantar esperança no nosso coração, que pode plantar a eternidade no nosso coração, é só com esse encontro com Jesus, é só enxergar a luz que faz com que as trevas se dissipem, é só ouvir a voz que conforta os corações, a voz que faz a tempestade se acalmar, a voz que faz a gente lembrar que a nossa vida tem sentido e propósito. Sem Jesus, a gente não consegue entender o sentido e propósito da nossa vida. E esse primeiro encontro faz isso. E aí a fala de Paulo é clara de que ele iria seguir a Jesus, e ele começa a fazer a missão e servir e falar desse testemunho, desse tesouro, dessa água viva. Ele começa a falar dessa paixão de alma que mudou a vida dele, que tirou toda aquela obstinação errada, todas aquelas justificativas falhas, todos aqueles títulos que não tinham valor nenhum fora da referência de Cristo. Paulo começa a fazer a missão e ele vai caminhando e ele vai entrando nas cidades e ele vai falando de Jesus, vai falando do quanto Jesus transforma, do quanto Jesus é capaz de nos transportar e de garantir a nossa vida e de ser o pendor da ressurreição, de ser a garantia de que a morte não é a vitória final sobre a vida da humanidade, de que a criação não vai ficar amaldiçoada para sempre, porque haverá novos céus, haverá nova terra, haverá, porque é a palavra do Senhor que foi dita, e Paulo tem acesso a tudo isso, e ele começa a compartilhar tudo isso, a comunicar tudo isso para as pessoas, e nessa jornada ele entra numa cidade de Corinto, que nós conhecemos bem, pela leitura da carta, confusa, religiosa, idólatra, promíscua, uma cidade bagunçada, cheia de confusão, cheia de regras esquisitas, cheia de costumes estranhos. E Paulo, no meio dessa cidade, vai escrever um trecho de uma carta onde ele tem o segundo encontro dele. E o primeiro encontro de Paulo é com Jesus. E o segundo encontro de Paulo, a partir dessa crise, eu vou ler para vocês o trecho que fala da crise dele, que está em Romanos 7, onde ele vai escrever essa carta e possivelmente pedir para Febe entregar. E ele está numa crise porque ele caminhou, ele tinha entendido, agora eu achei a direção certa, agora eu sei aonde eu posso colocar toda a minha força, todo o meu sentido de vida, e ele vai, só que no meio da jornada, Paulo vai encontrando alguns limites, algumas barreiras, algumas dificuldades, algumas do lado de fora e outras do lado de dentro.
E nessas dificuldades do lado de dentro, Paulo relata elas aqui em 7:15 de Romanos, dizendo: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois eu não faço o que prefiro. Sim, acabo fazendo o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu acabo consentindo com a lei, que é boa, tem a sua função. Mas nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, eu descobri que mesmo tendo encontrado Jesus, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está acima de mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este quando vejo já o fiz. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, mesmo eu tendo o primeiro encontro que tive com Jesus. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside em mim, e ela me denuncia, mesmo tendo encontrado Jesus. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, no meu homem interior, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, como sou desventurado! Quem me livrará dessa luta, dessa crise, dessa angústia, do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrará do corpo dessa morte. Aqui é o segundo encontro de Paulo, e o segundo encontro de Paulo, Paulo tem um encontro com ele mesmo. E só alguém que encontrou com Jesus de verdade consegue ter um encontro consigo mesmo. Consegue ver o seu tamanho, consegue ver a sua limitação, consegue ver as suas impossibilidades, consegue ver que o bem maior só habita na graça de Deus. E é fundamental, porque se o primeiro encontro colocou Paulo na direção certa, o segundo encontro mantém Paulo na direção certa. E isso é fundamental para nós, que temos uma jornada, uma caminhada dentro da fé cristã. Porque nós muitas vezes nos assentamos, nos acomodamos no fato de termos encontrado Jesus. E não percebemos que muitas vezes continuam a ocorrer lutas dentro de nós, dificuldades dentro de nós, limites dentro de nós. E aí nós sentamos em cima dessas coisas e nos recusamos a ter um encontro conosco mesmo. E nós precisamos ter esse encontro conosco mesmo, para nós voltarmos para o nosso encontro com Jesus. Porque se nós ficarmos no nosso encontro conosco mesmo, nós vamos ficar na crise, na angústia, no desespero que Paulo estava. Mas se lembrarmos de Jesus, nós vamos voltar para Ele. E Ele vai nos consolar, Ele vai nos confortar, Ele vai falar: filho, eu te conheço, eu sei que você me ama desse seu jeito torto, atrapalhado, mas eu conheço o teu coração. Agora, filho, coloca a tua dependência em mim. Coloca os teus braços nos meus braços. Coloca a sua confiança em mim. Mantenha os olhos voltados para mim. Um dia você me encontrou, mas depois você abaixou a cabeça e parou de olhar. Olhe para você, veja a sua nudez espiritual e de alma, mas levante a sua cabeça e olhe para o trono de graça e misericórdia de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Eu sempre penso naquele olhar de Pedro, quando ele encontra o olhar de Jesus no meio daquela confusão, logo depois que Pedro negou Jesus. Ah, como aquele olhar denunciou Pedro para ele mesmo.
aquele cara corajoso, com espada na mão, querendo cortar a orelha de todo mundo, agora é um covarde, amarelão, que viu o mestre, o Senhor da sua vida, sofrer sozinho e diz que não o conhecia. Pedro cai. Esse segundo encontro de Paulo, e que também acontece na vida de Pedro, é quando a gente cai de cima da nossa arrogância. Nosso primeiro encontro, a gente cai da nossa ignorância, quando a gente encontra Jesus e a gente vai pelo caminho. O segundo encontro, a gente cai da nossa arrogância e vê o nosso tamanho, e vê o quanto a gente depende do Senhor, o quanto a gente precisa dele. E aí, querido, eu não sei se você está no primeiro encontro, no segundo, brigando no segundo, já passou do segundo, já levantou a cabeça, se você está apenas e tão somente conformado com o seu primeiro encontro com Jesus, onde ele apontou a direção certa e tirou você do inferno. Agora, o segundo encontro, como diz um amigo querido nosso, ele está querendo tirar o inferno de dentro de você. O inferno do pavor, da limitação, da gente ter uma visão até de superioridade, que é um outro tipo de inferno que a gente carrega. Então, quando eu olhei para a história dessa criança crescendo e percebi como Paulo estava sendo formado naquele contexto dedicado, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos absolutamente determinados e cristalizados com coisas que são erradas. Absolutamente como Paulo estava fazendo, cheio de boa fé, mas cometendo atos de má fé. E a gente precisa saber que é Jesus que muda a direção da nossa vida e mantém e coloca a gente no caminho certo. Então eu queria falar desses dois encontros, os dois encontros que mudaram a vida de Paulo, os dois estágios da vida de Paulo, ou os três estágios, se você quiser. E eu queria convidar você a pensar nisso. Pensar que talvez o segundo encontro ele não seja tão agradável quanto o primeiro, porque ele nos denuncia. Ele diz para nós, você ainda está no caminho certo, mas você ainda está lutando para fazer o que é certo. Esse segundo encontro, como o Márcio gosta de brincar, o Emerson, não tem nada de gostosinho. Nada de gostosinho. Ele é bem difícil. Ele é bem difícil, mas ele é necessário. E ele não é para nos prender na tristeza, porque a palavra final para esse segundo encontro é: graças a Deus por Cristo Jesus, que me livra do corpo dessa morte ou dessa crise. Então eu queria que você gravasse um pouco dessa imagem dos dois encontros e pensasse sobre esses dois encontros para a sua vida. Porque talvez você pense assim, muito pouca coisa mudou na minha vida depois que eu conheci Jesus. Será que é porque talvez você precise do segundo encontro? Olhar para você, mas na perspectiva de Jesus e enxergar quão pequeno eu e você somos, mas quão grande e misericordioso é Jesus? Será que a gente não precisa disso? Será que a gente não precisa se ressignificar em Cristo? Será que a gente não precisa se olhar? Às vezes eu vejo na fala do Valtinho, tantas vezes, ele se perguntando, quase batendo na cabeça para compreender coisas que Deus tem para a vida dele, para a nossa vida. Irmãos, a única coisa que eu trago no meu coração, para além dessa palavra para compartilhar com vocês, é: não fique acomodado. Não fique sentado no que você já sabe e conhece. Não se acostume com um relacionamento básico e superficial. Parta para o segundo. Tenha coragem. Vá se olhar diante de Deus. Vá se olhar diante da luz que ilumina o nosso coração.
E não se apavore com o que você encontrar. Aonde você encontrar com você mesmo, dobre o seu joelho e peça misericórdia ao Senhor. Porque Ele vai estender a mão, vai levantar você, e é possível que Ele fale para você o que falou para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Porque só é possível apacentar de uma maneira humana e preciosa quem tem os dois encontros, o encontro com Jesus e o encontro consigo mesmo. Porque quando a gente tem um encontro com a gente mesmo, a gente encontra a dor do outro. A gente para de ser tão automático, tecnológico e mecânico. A gente se deixa tocar pelo que o outro está passando de alguma maneira. E mesmo que a gente nada possa fazer, a gente consegue chorar junto, a gente consegue caminhar junto. Só quem passa pelos dois encontros consegue ter empatia de verdade. Porque o segundo encontro, por mais que Paulo grite que ele, toda hora que ele tem a denúncia da lei, a verdade é que o que consola ele é porque ele encontra a graça. Então, que Deus nos dê essa oportunidade de encontrar a sua graça através da pessoa de Jesus Cristo com os braços abertos, como aquele pai que esperava o filho pródigo no alto da montanha todos os dias. Que o Senhor encontre eu e você, que a gente sempre volte para Ele, que Ele seja o nosso lugar de refrigério, que Ele seja o nosso lugar de descanso, como os irmãos pregaram tantas vezes de maneira tão preciosa. Que a gente tenha sensibilidade para ouvir o que o Espírito diz à igreja através dos irmãos. A gente ouve fora com outros irmãos preciosos pregando, mas a gente vê os queridos falando tanta coisa da parte de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e guarde o nosso coração. E nessa hora, eu queria orar com você, porque a gente tem hoje a oportunidade que a mesa do Senhor nos dá de nós lembrarmos a quem pertencemos, qual é a nossa direção, quem é que continua trabalhando e transformando a nossa vida. E a gente tem a oportunidade de cear. Se você quiser trazer aí para perto ou fazer depois, fica à vontade. Mas eu queria mencionar isso. Todas as vezes que nós ceamos, nós, de alguma maneira, vamos a um lugar que Jesus Cristo marcou um encontro conosco. Um encontro para lembrar que o pão repartido é o corpo que ele decidiu moer, que fosse moído na cruz por nós. Não há tamanho amor, não só porque ele deu a vida, mas é porque ele tinha a motivação certa e o coração certo. Porque 1 Coríntios 13 diz que eu posso muitas vezes dar o meu corpo para ser queimado por alguém. Mas isso não significa amor e não significa nada. Mas ali Jesus, quando ele se deixa matar, ele tem o propósito certo, a motivação certa. E o amor é o centro daquela atitude. E da mesma forma, o sangue dele é derramado. E o sangue dele é derramado como símbolo da redenção e como um alerta para nós de que se ele foi capaz de tamanha atitude por amor a nós, como é que ele não vai ouvir as nossas orações? Não necessariamente atender do jeito que nós imaginamos, mas ele sempre vai dizer: filho, filha, eu estou aqui. Lembra do meu amor na cruz? Não mudou nada. Não mudou nada. Então, querido, vamos orar. Vamos orar, lembrando do pão, do cálice. Vamos agradecer ao Senhor.
Irmãos, se você puder abrir a imagem para que a gente ceasse junto, se você puder fazer assim, acho que vai ficar muito gostoso, muito bom. Muito bom. E se alguém não pôde, não teve condições de preparar a ceia, não se sinta excluído. Estamos ceando com você, nós estamos compartilhando. Não há ninguém que fique fora do corpo, porque o corpo ele é ligado. Assim como nós somos ligados na videira, lembrando Valtinho de novo. Texto precioso. Vamos orar? Feche os teus olhos. Aproveite, lembre o quanto você era uma criança e nem imaginava ter o encontro que você teve com Jesus, descobrir a existência de Deus, descobrir rumo, sentido, propósito para a sua vida. Descobrir que todas as coisas não iam ter um final trágico, mas teriam um final de ressurreição. Pai, é isso que a tua mesa nos lembra, Senhor. A tua mesa, ela nos lembra o teu imenso amor por nós. Imenso amor, imenso amor. O maior amor que já existiu, Pai. Porque, inclusive, ele foi prometido mesmo antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou quando nos criava. O Senhor já nos amou antes mesmo de nos criar. O Senhor, na sua imaginação e mente celestial, já tinha nos amado. O Senhor nos amou, como diz o Salmo 139, quando nós éramos formados no ventre de nossas mães, o Senhor já nos amava. O Senhor já se importava com a humanidade, Deus. E por isso que o Senhor deixou a sua glória, andou sobre a terra, ensinou, curou, amou, subiu à cruz e morreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o encontro contigo só foi possível a partir do teu sacrifício. Obrigado, Senhor. E obrigado porque também nós só conseguimos nos olhar de verdade a partir do Senhor. Por isso nós te exaltamos por essa mesa preciosa. Não é apenas e tão somente um pão e um vinho. É o teu corpo e é o teu sangue, nos lembrando, Senhor, da tua bondade para conosco. Queremos cear e queremos que a nossa ceia, como comunidade, seja totalmente em louvor e adoração ao Senhor. Que todos os principados e potestades possam testemunhar que nós servimos a Jesus de Nazaré, o Deus das nossas vidas, e que sabemos que Ele é Emanuel, Deus conosco, onde quer que estivermos, seja qual for a circunstância que estivermos, porque o Senhor disse que jamais nos abandonaria, ainda que os nossos pais pudessem fazer isso, Ele jamais faria. Nós te louvamos, porque o Senhor orou por nós, dizendo ao Pai que o Senhor não queria que nós fôssemos tirados do mundo, mas que o Senhor nos livrasse do mal. Então, Pai, livra-nos do mal e glorifica Jesus Cristo nessa hora, em cada casa, Pai, em cada lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cear, queridos. Aproveite antes do nosso tempo de conversa. Aproveita para orar aí um pouquinho, meditar. E aí, quando o Hamilton nos chamar, nós
nosso louvado, Senhor. Tudo abençoamos por isso, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu amor. Bendito seja Jesus. O Hamilton podia nos dar a bênção apostólica, Hamilton? Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela experiência, Senhor Deus, e cearmos com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos chama, Senhor Deus, a um segundo encontro. Obrigado, Deus, por esse tempo com os meus irmãos. Que a tua presença permaneça conosco, Senhor, enquanto estamos separados uns dos outros. Até que a gente possa se reunir presencialmente, a tua presença seja percebida por todos, que a tua graça e a tua misericórdia nos acompanhem. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja conosco, agora e sempre. Amém. Amém.